E aí, minha gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês 12 dicas valiosas para vocês conseguirem escrever resumos simples ou expandidos de alta qualidade para um evento científico. Então, bora lá! Fala a verdade pra mim, é muito difícil quando a gente recebe uma aprovação de um evento científico, né, do nosso trabalho. A gente fez com tanto empenho, tanta dedicação, dedicou tanto tempo a ele, mas aí vem aquela reprovação. Então aqui, gente, eu quero trazer nesse vídeo 12 dicas bem simples e bem valiosas que vocês podem aderir de imediato para construir resumos, né, para os próximos resumos que você for construir para o seu evento, que vão reduzir muitas chances do seu resumo ser reprovado. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é para vocês prestarem atenção na estrutura que o evento pede. Sério, a estrutura e a formatação do resumo são muito importantes e isso é critério de desclassificação do seu resumo. Então veja direitinho se no evento científico eles pedem que o resumo seja em texto corrido ou estruturado. Quando eles falam estruturado, é que precisa ter em destaque os tópicos introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Normalmente são esses tópicos o que são pedidos, além, é claro, dos descritores ou palavras-chave logo abaixo do seu resumo. Se atente também, gente, à quantidade de palavras ou limite máximo de caracteres, tanto máximo quanto mínimo. E veja de onde eles estão contabilizando, né? Porque tem evento que contabiliza a quantidade de palavras nele todo, tanto o título como o corpo do resumo e descritores, mas a maioria dos eventos só vão contabilizar o corpo do resumo mesmo. Então vamos lá, no mínimo 300, no máximo 500, ou eles podem vir com caracteres. Ambas as informações vocês conseguem acessar pelo documento Word, tá? A quantidade total de palavras e também a quantidade de caracteres com ou sem espaço. Segunda dica, gente, é para vocês utilizarem alguma das diretrizes existentes, né, internacionalmente ou nacionalmente, para a escrita de resumos científicos, tá? Normalmente essas diretrizes são publicações científicas, né, onde elas guiam quais elementos você deve colocar em cada parte do seu resumo a partir do seu tipo de estudo. Então, é o seu tipo de estudo que vai te dizer qual diretriz você deve buscar. Um site muito prático que disponibiliza essas diretrizes pra gente é a Equator, tá? O Equator Network. Lá você consegue encontrar várias diretrizes, vários guias, orientações de como você deve escrever alguns tipos de estudo, tá? Validados internacionalmente. E, novamente, depende do seu tipo de estudo. Então, por exemplo, se você aí está escrevendo um resumo de um ensaio clínico randomizado, você pode utilizar a diretriz Consort, que eles têm uma diretriz específica para a escrita de resumo científico. Se você estiver fazendo uma revisão sistemática, né, escrevendo um resumo de revisão sistemática, você pode utilizar o Prisma, que atualmente, né, em 2020, eles lançaram um checklist para a escrita do resumo da revisão sistemática. Então, a depender do seu tipo de estudo, você pode dar uma explorada nesse site e verificar se há ou não diretriz para o tipo de estudo que você está escrevendo no seu resumo científico. E, gente, não é obrigatório vocês utilizarem ela, mas se conseguir utilizar, fica bem legal. Terceira dica é para vocês pensarem cuidadosamente no título de vocês, tá? O título de vocês, gente, é a porta de entrada para o resumo de vocês. É a primeira coisa que os avaliadores do evento vão ler e quando ele estiver aceito, né, amém senhor, é o que os leitores, os participantes do evento vão ver primeiro. O que o título perfeito, digamos assim, deve conter? Ele deve ser muito claro, deve estar totalmente alinhado com os seus objetivos ou com as principais conclusões que você encontrou, e é claro, essas conclusões precisam estar diretamente relacionadas com o objetivo, precisa atender o objetivo que você delimitar no seu... Então, por exemplo, se você lá tem um objetivo de descrever potencialidades e limitações da atuação profissional de determinado profissional, as suas conclusões devem apresentar essas potencialidades e essas limitações que você escreveu no seu objetivo. Então, o seu título, ele pode estar alinhado ao objetivo ou às conclusões. E também é interessante que ele apresente o tipo de estudo que está sendo retratado ali, tá, gente? Então, normalmente a gente coloca lá o título
2 pontos, um relato de experiência, uma revisão bibliográfica, uma revisão integrativa, um estudo transversal, um estudo observacional. Então, o tipo de estudo ser colocado no título é muito indicado também, mas presta atenção na quantidade de palavras total que você pode colocar lá no seu título. Para você verificar isso, grifa só o seu título e confere lá no documento Word o quantitativo de palavras ou caracteres. A quarta dica é para vocês não desperdiçarem palavras na introdução de vocês. Gente, introdução pode ser muito breve, muito clara e muito objetiva e prática. Basicamente, você só precisa trazer o conceito relacionado ao seu estudo para o leitor entender, certo? Alguma malefície, algum impacto negativo para a saúde, né? O que vai acabar apoiando a realização do seu estudo e a justificativa, né? Que leve ao objetivo que você vai delimitar. E tudo isso, gente, vocês conseguem fazer em 3, 4 linhas, certo? Então, introdução super prática e objetiva. Por quê? Porque você deve focar mais no seu método e nos seus resultados, que é realmente o diferencial do seu estudo. Então, a metodologia, qual o caminho, qual o passo a passo, o que você fez para construir, para delinear, desenhar o seu estudo, né, a partir do objetivo que você definiu. Qual foi o passo a passo que você seguiu para chegar aos resultados que você vai apresentar e, é claro, detalhar os seus resultados, que de fato é o que importa para o leitor no seu estudo, os resultados que você encontrou para aquele objetivo que foi delimitado. Então, a quinta dica vai na mesma linha do que eu já contei aqui para vocês, é para vocês delimitarem claramente o objetivo, gente. Objetivo é o foco, é a meta do seu estudo, é um dos principais elementos que precisa estar muito claro ali no seu estudo. Então, objetivo claro, definido, normalmente a gente coloca apenas um mesmo num resumo, tá? Você não precisa colocar os objetivos específicos, por exemplo. Coloca o seu objetivo geral iniciando-se com o verbo no infinitivo, juntamente com a sentença que vai delimitar o que você vai fazer no seu estudo, né? O que você pretende encontrar no seu estudo, qual é a meta que você pretende atingir, que normalmente está relacionada ao tema que a gente definiu. Então, normalmente a gente pode pegar assim, um verbo no infinitivo que a gente queira colocar, né, que esteja coerente ao nosso tipo de estudo que a gente está propondo. Então, verificar, descrever, analisar, levantar, averiguar, identificar, pontuar, enfim, um verbo no infinitivo e o tema que está relacionado ao que você pretende fazer. Objetivo claro, e esse objetivo tem que estar muito alinhado aos resultados, ou seja, os seus resultados devem refletir o seu objetivo, os seus resultados devem esclarecer, descrever o que você delimitou no seu objetivo, e as conclusões também têm que estar alinhadas. As conclusões são os principais resultados de uma forma mais sintetizada. E já já eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. Sexto ponto, que é o seu método, gente, seja detalhado de forma suficiente para o seu tipo de estudo, tá? Olha, não tem como eu guiar para vocês e dizer aqui, olha, o seu método tem que ter isso, porque isso depende muito do tipo de estudo que você está desenvolvendo. Mas, no geral, você precisa trazer o seu tipo de estudo de forma bem pontual, não precisa explicar o que é esse tipo de estudo que você está desenvolvendo, tá? É resumo, é síntese. Então, qual o tipo de estudo que você está desenvolvendo, abordagem ou natureza, quali, quant, né? Se for necessário para o que você está fazendo, o local da pesquisa ou o cenário que ela foi desenvolvida, os participantes da sua pesquisa, critérios de elegibilidade desses participantes, né, se for preciso, como você coletou os dados e analisou esses dados devem ser colocados também. Lembra que você precisa apenas colocar informações chaves para que o leitor compreenda todo o que você desenvolveu. Você não precisa detalhar cada informação chave, tá, gente? Então, coloque esses elementos, se for necessário descrever variáveis, né, para compreender o seu estudo, ou desfechos clínicos que foram analisados, você precisa acrescentar eles e como essas análises foram realizadas também, qual técnica utilizada de forma bem sucinta. Sétima dica, seja preciso na escrita dos seus resultados. Escreva ali, gente, os resultados que vão responder ao objetivo que você definiu no seu resumo, tá? Não precisa trazer resultados adjacentes, apenas aqueles específicos para responder ao seu estudo de acordo com o que você delimitou. Oitava dica é para você ser mais realista e pé no chão nas suas conclusões, certo, gente? Conclusões totalmente alinhadas com o seu objetivo, com os principais achados que você levantou ali,
trazendo quais foram esses principais achados e também você pode apresentar quais são as implicações dos seus resultados para a prática profissional, para a sociedade, para a literatura científica, né? Não precisa ser desses três, impacto para esses três, mas pelo menos trazer um ou outro, tá? E assim, gente, tenta ser pé no chão, sabe? Às vezes a gente coloca um impacto ou implicações para a prática profissional além do que realmente os nossos resultados contribuem. Então, quais foram essas contribuições? Qual é esse impacto, né? O que esses resultados trazem de novidade e que podem contribuir para a prática profissional, para a sociedade ou para a literatura científica. Também é interessante você trazer as necessidades de estudos futuros, a partir daquele resultado que você encontrou, onde estudos futuros podem focar para a gente conseguir avançar no conhecimento científico dentro daquela temática. A nona dica é para você rever muito bem ao final. Não precisa ser no início, não fica encasquetando com isso no começo, porque isso no início, quando a gente se preocupa com isso no início, minha gente, é uma barreira tão grande para nossa escrita que a gente acaba bloqueando mesmo na elaboração do resumo. Então pensa isso no final, tá? Tanto que eu deixei ela quase lá no final mesmo, nona dica. Olha a ortografia, olha o português para ver se está tudo certinho. E se você estiver escrevendo um resumo para outro idioma, inglês, espanhol, veja com mais cuidado ainda e, se possível, né, contrate um professor para dar uma olhada, né, para fazer correções necessárias, mas verifique a ortografia para ver se ela está adequada e coerente. 10ª dica que eu quero deixar para vocês, gente, é que vocês evitem ou use o mínimo possível abreviaturas. Sim, não é muito legal ficar utilizando abreviaturas, a gente pode usá-las, tá? Nos resumos para eventos, mas o ideal é que a gente evite utilizá-las ao máximo, porque muitas vezes para o leitor é um pouco chato, né? Ele chega lá no meio do resumo com aquele raciocínio e aí ele vê uma sigla que ele não se lembra o significado e tem que retornar. Principalmente se é uma sigla não comum. Por exemplo, se a gente colocar lá APS, provavelmente várias pessoas vão entender. Atenção Primária à Saúde, né? Como é algo mais nacional, mas que todo mundo conhece. Ah, beleza, APS tá tranquilo. SUS, Sistema Único de Saúde, as pessoas conhecem. Mas há algumas siglas que a gente acaba adaptando para o nosso estudo específico, que é um pouco mais difícil das pessoas se lembrarem. Então, se possível, evite utilizá-las. 11ª dica é receba feedback. É claro, gente, inclua os coautores do seu estudo, né? Inclua o seu orientador. Peça ajuda a eles, peça para eles verificarem o estudo, o resumo. Então, peça para eles verem se no texto, né? Peça para eles fazerem uma leitura no texto, se eles não tiverem construído junto com você, para eles verificarem se tem alguma informação que não está clara, se tem alguma informação que está faltando colocar ali, ou se tem algum trecho ali que você poderia escrever de uma forma melhor. Eles também podem te ajudar para ver se está tudo alinhado, né? Se o seu objetivo está alinhado com o método, se o método está alinhado aos resultados, se esses resultados atender aos objetivos, né? E, enfim, para ver se todo o resumo está redondinho. E 12ª dica e última, gente, não esperem. Por favor, não espere até o último minuto para vocês escreverem o resumo e mandar o resumo, né? A gente tem uma mania de, tipo, ficar mais tranquilo, porque lá quando tiver pertinho da data de entrega, normalmente eles prorrogam, né? Não, sempre tem prorrogação dos eventos, vamos ficar tranquilo, vamos ficar de boa. Mas, gente, vai que não tem, vai que eles não prorrogam, vai que o cronograma tá apertado, né? Não tem como saber. Então, se programa para terminar o quanto antes, se você conseguir submeter o resumo, pelo menos com 5 dias antes, sabe? 5 dias pensando nesse processo de submissão. Vai que alguma coisa dá errado na plataforma, sabe? Aí você vai ter o tempo adequado de entrar em contato com o pessoal do evento, esclarecer dúvidas, se conseguir iniciar esse processo para deixar salvo, né? E depois terminar, melhor ainda, porque você vai entender na plataforma, né? Mas procure não deixar para o último minuto. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e eu espero que a partir desse vídeo vocês consigam escrever resumos para eventos com uma maior qualidade. Coloque aqui nos comentários qual dica você mais gostou, se você tem mais alguma coisa para contribuir. Aproveita também, dá o gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações e muito obrigada por assistir. Até mais!